a chave geração de valor. É uma das principais. Eu arrisco a dizer que, com toda a minha experiência, é a chave mestra que abre quase todas as portas, de tão importante. Todas as 40 são importantes, mas sem essa, dificilmente vocês vão alcançar resultados positivos na vida, em qualquer área da vida. Sem essa, não alcança a riqueza, não tem jeito. Então, vamos lá. Aqui é a minha chave, né? Mostrando para vocês, aqui ó, tá escrito GV, a chave geração de valor. Tá aqui, vou pôr no meu bolso. No final a gente vai virar a chave, tá? Vamos virar a chave juntos. E vocês sabem que estão aqui na mentoria que para virar as chaves precisa colocar em prática. Precisa colocar na constância. Só a prática não adianta. Então vamos relembrar aqui. A gente está aqui nessa mentoria, a grande virada, em busca de sermos líderes. Líderes de nós mesmos, líderes das nossas equipes, liderar a própria vida. Em busca do ser. Lembram? Ser, sabedoria, evolução e resultado. Sabedoria, evolução e resultado. Cada chave virada vai trazer uma evolução cada vez maior e isso lá na frente vai trazer o resultado, a riqueza que você quer para a sua vida. Mas precisa fazer esses movimentos. Nós estamos aqui num movimento. Por que eu escolhi a virada, a grande virada? Porque virar é um movimento. Fazer uma virada, eu virei aqui alguns graus. É um movimento. Então, a gente está nesse movimento de ser. Ou seja, adquirir conhecimento para evoluir, cada semana uma evolução, uma pequena evolução e para ter resultado. Colocar aqui, como eu falei para vocês, na prática e na constância. A teoria tem peso 1, a prática tem peso 10 e a constância, ou seja, colocar na rotina, tem peso 100. Então, sem chegar até aqui, na constância, não tem chave virada. Não adianta, é perda de tempo, é só adquirir conhecimento. E o conhecimento por si só não leva a gente longe. Então vamos lá, a hashtag de hoje, hein? Então eu quero ver um print de vocês aí, colocando no seu stories, hashtag eu sou o movimento, hashtag eu faço acontecer, porque tudo parte de mim. Tudo parte de cada um de vocês. São vocês é que vão ter o resultado de vocês. De acordo com o que fizerem. De acordo com a chave que virarem. Então o resultado de vocês não depende de mim. O resultado depende de vocês. Então eu faço acontecer. Hashtag eu faço acontecer. Me marca lá que eu vou ficar muito feliz em ver, vou repostar e a gente vai criando cada vez um movimento maior nesse sentido. Líderes. Hoje o que a gente mais vê são pessoas fracas. Pessoas que estão aí em depressão, pessoas que estão com problemas, qualquer probleminha que acontece, às vezes na clínica, às vezes em casa, a pessoa já desaba. O que é isso? É a mente fraca. A pessoa não consegue sair daquele lugar. Ela se deixa levar por uma situação e fica refém daquilo. E nós aqui estamos falando em ser líderes e não mais reféns. Então eu convoco vocês para disseminar esse movimento também nas redes sociais de vocês. Quantas pessoas estão vendo o que vocês fazem e podem também ser incentivadas, influenciadas a criarem um movimento, a começarem algo diferente, algo novo. Então vamos lá. Quem aqui acredita que tem valor? A Priscila está aqui, legal. Quem aqui acredita que tem valor? A pessoa... Não, eu tenho valor, Carla, eu tenho. Tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar a mão.
Não, eu tenho valor sim. Com certeza eu ia ouvir essa resposta se cada um abrisse o microfone, certo? Agora, será que as pessoas acham isso sobre você? Será que elas acham que você é uma pessoa de valor? Valorizam você? Veem isso em você? Porque não adianta nada você achar que tem valor, você achar, mas não ter resultado. Tá sempre frustrado, vamos colocar ali na profissão. Significa que você não está gerando valor. Se as pessoas não estão vendo valor em você, é porque você não está gerando valor. E são pequenos movimentos que trazem grandes resultados. O movimento da geração de valor é importantíssimo. Isso pode trazer uma grande virada realmente na sua vida. Só essa chave, eu arrisco aqui a dizer, que só essa chave já pode trazer um resultado extraordinário. E aí a geração de valor, e aqui, deixa eu falar, a gente vai falar aqui sobre consultório, sobre atendimento de paciente, mas como qualquer chave, vocês levem isso para qualquer situação da vida. O que eu vou falar aqui serve para casamento, para amizade, para qualquer tipo de relacionamento. Porque o que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos pacientes, é relacionamento. Não é nada a mais, nada além disso. Então vamos ver, a geração de valor. Tem alguns segredos aqui sobre geração de valor, tá? Que eu quero trazer para vocês. E aqui, de vez em quando, eu vou mandar aí umas pedradas aí para vocês, tá bom? Porque eu acredito que a gente aprende mais quando a gente tem um conteúdo que atinge a gente lá no fundo, é uma pedrada em cima da gente, no sofrimento mesmo, a gente aprende mais do que naquela coisa boazinha e a gente falar tudo bonitinho, né? Então vamos lá, geração de valor. Primeiro, começa com prejuízo. Olha que interessante. Vou escrever aqui, começa com prejuízo, ó. Prejuízo. Como assim, Carla, prejuízo? Você está falando em riqueza, em resultado positivo, você vai falar em prejuízo? É isso mesmo, é um prejuízo que é bem-vindo, porque só assim a gente vai construir uma base. Uma base para quê, Carla? Uma base para evoluir, uma base para ter resultado, para alcançar riqueza. Precisa de uma base. A base começa com a geração de valor. E começa com prejuízo, por quê? Porque você primeiro precisa gerar valor. Você primeiro precisa doar, precisa sair de você, para depois você ter retorno. É nesse momento, gerando valor, é que as pessoas vão conhecer quem você é. Então vamos imaginar uma relação de amizade. Você ainda não é amigo da pessoa, mas começa uma conversa. Se você conta uma história para ela, começa a falar sobre um assunto que conecta com ela, você começa a gerar valor para ela, ela se interessa. E aí começa um relacionamento, começa uma conversa, começa um interesse das duas partes de estarem juntos, de conversarem, de evoluírem nessa geração de valor. Então eu vou colocar aqui, fazer uma analogia para deixar bem fácil para vocês o que é geração de valor. Geração de valor é conquistar um espaço no cérebro das pessoas. Então faz de conta que o cérebro é um loteamento bem grande, que tem milhões de lotes. Imagina um loteamento com milhões de lotes. Esse é o cérebro de cada um de nós, de cada uma das pessoas com quem a gente se relaciona. É o cérebro dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Quando a gente gera valor para alguém, a gente está conquistando um pedacinho desse cérebro. Um terreno, é um lote, dentro desse loteamento enorme. Então, quando você conquista
esse espaço é como se você alugasse. É um aluguel que você começa a pagar com o valor que você está gerando, e aí você conquista um pedacinho do cérebro da pessoa. E aí você precisa construir primeiro. Então vamos lá, primeiro você tem que conquistar esse pedacinho do cérebro. É gerando valor, vai conquistando, vai aumentando, aumentando o valor, para depois você ter um retorno disso. Para depois você ter uma contrapartida. Então, por isso que começa com prejuízo. Primeiro, eu dou. Depois eu recebo. Uma construtora, por exemplo, lá tem um loteamento. Vai construir casas para vender, por exemplo. Vai lá, uma empreiteira. Constrói a casa, primeiro investe, correto? Investimento, compra o terreno, constrói as casas. Primeiro, é prejuízo, para depois vender. Depois de um tempo, vende e aí tem o retorno. E aí o retorno é muito maior do que aquele investimento que ele fez. Então, é uma analogia mais ou menos assim. Só quem gera valor é valorizado. Esse é um ponto que eu quero que vocês escrevam isso. Só é valorizado quem gera valor. Gera valor, vai ser valorizado. Eu vejo muitos dentistas, né? A gente trabalha aqui com dentistas na Dental Kids já há muitos anos. E já passaram pelas nossas clínicas, eu arrisco a dizer centenas, não sei quantas centenas de dentistas já. Muitos. Então a gente conheceu muita gente, muitos profissionais nesses anos todos, né? Nesses uns 20 anos trabalhando já com outros dentistas, com outros colegas. E a gente ouviu muitas vezes o dentista falar que ele não é valorizado. Eu não sei se vocês já sentiram isso na vida ou não. Eu não sou valorizado. Eu não sou valorizado. O paciente não me valoriza. A clínica não me valoriza. Eu não sou valorizado. E aí, na verdade, a questão é: você gera valor? Então esse é um ponto. Eu não sou valorizado. Só que aí, por outro lado, vamos dizer assim, é até difícil de entender. Por outro lado, ele quer ser muito valorizado. Tem dentistas que se acham de grande valor, de tanto valor que o paciente atrasa e ele não quer atender. Não, o paciente não está me valorizando. Eu tenho valor, então não vou atender. Convênio? Plano odontológico? Não, eu tenho valor, eu só quero os pacientes particulares. Vender? Não, eu não sou vendedor, eu sou dentista. Eu cuido de dentes, eu cuido da saúde, eu não preciso vender, não sou vendedor. E aí, eu digo para vocês o seguinte: o dentista que fala isso, eu tenho valor, que fala isso porque ele tem um diploma, eu digo o seguinte: o diploma não te valoriza em nada. O seu diploma não quer dizer nada se você não gerar valor para o paciente. Não quer dizer nada, de que adianta? Um diploma de dentista e que o dentista tem essa arrogância. Porque isso é uma arrogância, isso é uma soberba. É o dentista dizer: eu sou melhor que o paciente é menos que eu. Porque eu tenho um diploma, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou especialista, porque eu sou isso e eu sou aquilo. Então gere valor de verdade para as pessoas, se interesse por elas.
sinceramente. E aí não importa se o paciente é paciente particular, se o paciente tem convênio. Muitas vezes o dentista não sabe nem qual é a necessidade daquele paciente de convênio. Pode até ser que ele precise de um tratamento particular. E ele já julga, nossa, mas o convênio, nossa, paga tão pouco e tudo mais. Então isso é uma arrogância. Isso não tem nada a ver com geração de valor. O dentista que pensa assim não vai longe, não evolui, não tem resultado, não alcança riqueza. E aí, a geração de valor é uma chave fundamental. Você quer ser valorizado? Começa com prejuízo. Ó, escreve aí prejuízo. Tem que começar com prejuízo. E aí, eu vou contar aqui quais são os 6 estágios, ó, os 6 estágios da geração de valor, que é muito fácil para a gente entender como é que funciona isso, né? Eu vou chamar o Fernando aqui para me ajudar, vamos ver. Vem cá, Fernando, fazer uma brincadeira aqui, ó. Então vamos lá. O Fernando entrou aqui na câmera, dá um tchauzinho pro pessoal. Então vamos lá, o Fernando tá aqui. Quais são os 6 estágios da geração de valor? Anota isso, hein, gente? Que isso aqui é muito importante. Primeiro, eu quero gerar valor para ele, tá? Então, eu preciso da atenção dele. Então, eu tô contando uma história, falando alguma coisa para ele, mostrando alguma coisa para ele, e ele presta atenção. Então, o primeiro ponto é atenção, certo? Aí, tá olhando para mim, atenção, ok. Isso vale para casamento, quem vai se casar, quem já é casado, quem tem filho pequeno, grande, vale para tudo, tá? Então, peguei a atenção dele, primeiro ponto. Depois, ele tem a minha atenção, quer dizer, eu tenho a atenção dele, né? Ele tá prestando atenção. Segundo, eu vou lá e aí eu alugo um terreno na cabeça dele. Então ele tem lá um loteamento de milhões e um terreninho lá é meu. Eu estou pagando aluguel, começo a pagar aluguel. Então eu continuo na geração de valor. Na verdade, eu estou começando. O meu pagamento do aluguel é a geração de valor. É o que eu carrego comigo que é importante para ele, que ele quer. Terceiro estágio. Aí eu aluguei o terreno lá, certo? Eu quero construir, mas eu preciso do alvará. Daí ele me dá um alvará lá, mostra lá o alvará, pessoal. Tá escrito alvará, ó, para Carla Alvarenga. Aí ele me dá um alvará. Então ele me deu o alvará para eu construir, ó, o alvará aqui, para eu construir uma casa ali, naquele terreno. Então ele deu essa permissão, ou seja, ele quer que eu fique. Ele quer que eu fique lá. E aí, eu continuo, construo. Então, o 4º estágio é a construção. Construir minha casa ali. O 5º estágio, ele quer frequentar a casa. Então, no 5º estágio, ele quer frequentar minha casa, que eu construí na cabeça dele. E o 6º estágio, eu desço da cabeça para o coração dele. E aí, nesse momento, é que ele se torna um fã meu, um amigo, pode ser um namorado, aí um marido, um cliente fiel. São aqueles clientes, aqueles pacientes que gostam tanto da gente, que só querem a gente, que acreditam em tudo que a gente fala. Beleza, obrigada. Beleza. Que acredita em tudo que a gente fala, que confia na gente. Não tem pacientes assim, gente? Que confiam. Se a gente falar que precisa fazer um clareamento, a pessoa vai lá e faz. Que precisa fazer ortodontia, um tratamento ortodôntico, vai lá e faz. Por quê? Porque houve uma construção da geração de valor. Então, recapitulando, se quiserem anotem aí. Primeiro, número 1, eu tenho a atenção da pessoa. Primeiro é chamar atenção. Então pensem vocês,
junto com os pacientes lá dentro da sala clínica, ou quando você já vai receber o paciente na recepção, primeira coisa, tem que chamar atenção, tem que ter atenção da pessoa. Se o dentista nem conversa lá dentro, não tem nem uma mínima conversa, gente, não tem geração nenhuma de valor, é zero. Se é aquele dentista que o paciente vai lá, abre a boca, já deita a cadeira, nem conversa, já abre a boca e já vai olhando o dente, a pessoa só pergunta se está doendo alguma coisa, isso aí é geração de valor zero, é nulo. Acabou. Então, primeiro eu tenho atenção da pessoa, segundo, eu alugo um terreno na cabeça dela, continuo gerando valor. Terceiro, ela libera o alvará para eu construir e eu vou gerando valor. Quarto, eu construo. Quinto, ela quer frequentar minha casa, aí ela quer um relacionamento. E sexto, eu desço da cabeça para o coração. Aí sim é o auge da geração de valor. Agora, imaginem vocês numa consulta, e eu vou falar um pouquinho mais no final, quais são os pontos importantes com o paciente na prática para gerar valor ali dentro do consultório. Porque aqui a gente está falando com os dentistas. A clínica, como um todo, gera valor, tem que gerar valor desde lá da sua divulgação. Desde daquele lugar em que a gente atrai os pacientes para o nosso atendimento. Nas redes sociais, gerar valor o tempo todo. Essa é a nossa preocupação constantemente. Na recepção, o paciente chega, treinamento de equipe, como é recebido, como tudo tem que acontecer lá dentro. Para quê? Geração de valor. Por isso que eu falo que essa é uma chave mestra. Quem não tem isso, não vai ter resultado. Eu arrisco dizer isso, que não vai ter resultado e nem riqueza. Então vamos lá, vocês entenderam esses 6 estágios? Acho que ficou bem claro, né? Vamos lá. Você só consegue o alvará, então, aquele ponto 3, né? É a liberação do alvará. Você só consegue o alvará se você gerar reciprocidade. O que é reciprocidade? É você dá primeiro, você faz alguma coisa para alguém e ela, porque você fez, ela se sente lá dentro dela, no íntimo dela, na obrigação de fazer de volta, de te devolver alguma coisa boa também. É a mesma coisa, quem tem filho. Bom, fiz uma festinha de aniversário do meu filho. Convidei um filho de uma outra pessoa. Convidei uma outra criança para a festinha, ele veio. Quando essa outra criança fizer aniversário, provavelmente aquela família vai convidar o meu filho para ir lá. É uma reciprocidade. Então, isso se aplica a várias áreas da vida. Você ajuda e você tem uma contrapartida. No consultório, na clínica, com o paciente, como é? Você gera valor nas consultas, numa primeira consulta, por exemplo, e se você gerar muito valor, a pessoa vai confiar em você, você vai ter mais credibilidade e vai, como uma contrapartida pela reciprocidade, ela vai dizer um sim para você. Ela vai querer fazer o tratamento. Ou é aquele paciente que vai retornar. E você recomenda um retorno, você gerou tanto valor em todos os atendimentos que a sua recomendação é que ele volte em 6 meses. E aí ele volta. E volta com você. Nós temos muitos pacientes que são tratados por nós, lá na Dental Kids, há muitos anos. Começaram crianças, hoje levam seus filhos. Reciprocidade, geração de valor. Agora, eu quero ver o dentista que trabalha em clínica ser querido pelos pacientes. O paciente ligar lá e falar, eu quero com a doutora Maria, eu quero com a doutora Camila, a doutora Priscila, Aline. Ah, mas tem horário com outro dentista. Não, eu não quero. A partir do momento que vocês forem
esse nível de dentista, aí sim vocês podem saber que vocês estão gerando valor. Enquanto não tiver esses pacientes querendo voltar com vocês, indicando amigos, indicando parentes para vocês no seu nome, vocês ainda não estão gerando valor. Porque não é só sobre ter paciente na agenda para atender. É sobre ele querer você. É sobre você construir algo na mente dele, construir um relacionamento e ter a reciprocidade. Agora, é importante ser intencional. Vou escrever aqui. Essa palavra é importantíssima. Intencional. É até uma chave, né? A chave intencionalidade. O que é ser intencional? É você gerar valor e saber por que está fazendo aquilo. Gerar valor não é, eu gosto tanto das pessoas, eu quero cuidar delas e é sobre isso. Não, intencionalidade, ser intencional é sobre eu gero valor para cuidar das pessoas, porque eu escolhi odontologia, que eu amo odontologia, eu amo cuidar das pessoas, eu quero que elas façam todo o tratamento. Eu quero o melhor para elas. Eu vou indicar tratamentos que vão deixar, além delas saudáveis, ainda vão deixá-las bonitas. Tratamentos estéticos também. Por que não? Isso é cuidar. Isso é ser intencional. Intencional no cuidado com a saúde, intencional com as contas para pagar. Intencional porque eu sei que quem está aqui quer ir além, quer ter resultado, quer ter riqueza, quer eventualmente ter o seu próprio consultório, a sua própria clínica, quer evoluir dentro da clínica. Sim, pode aumentar muito a sua produção, todos aqui podem. E com isso, ter um retorno financeiro melhor, cada vez maior. E poder investir na própria vida, investir na profissão. Então, ser intencional é muito importante. Por quê? Vou gerar valor por quê? Agora, é ter interesse verdadeiro pelas pessoas. E elas percebem isso. Não é ser interesseiro. Tem uma diferença muito grande em ter interesse e ser interesseiro. Interesseiro é a pessoa que está pensando o quê? No dinheiro. E aí, quando vem na cabeça do paciente, puxa, eu saí da consulta e aquela dentista só estava querendo meu dinheiro. Ele não viu valor naquela consulta, ele não viu valor em você. Então, às vezes, você nem teve essa intenção de parecer interesseiro, mas a forma como conduziu uma consulta fez o paciente pensar assim. E aí não tem geração de valor. É o paciente que não quer mais voltar com aquele dentista. Então, ser interessante, ter interesse e não ser interesseiro, isso é importante. Mas sempre intencional. Na verdade, a gente deveria ser intencional em tudo que a gente faz. Senão, a gente vive uma vida como? Aleatória. Uma vida, deixa a vida me levar. Para onde o vento bater na vela do meu barco, eu estou indo. Então, ser intencional é muito importante. E a pessoa sente que você está interessado por ela. A geração de valor, gente, é algo, na minha visão, é simples, porque é um sentimento. É a pessoa perceber que você tem alguma coisa de valor para ela e que você quer dar esse valor para ela. Então você carrega alguma coisa que as pessoas querem. Pensa vocês, por que vocês estão aqui hoje? Porque eu carrego alguma coisa que vocês querem. Não é por causa dos meus lindos olhos.
os meus belos olhos. Talvez o Fernando sim, mas eu tenho certeza que vocês não. Não é porque a Carla é simpática, é legal, boazinha, que às vezes o boazinha nem é muito, mas eu carrego, eu tenho alguma coisa que vocês querem. E eu investi muito para vocês chegarem até aqui. Quantos anos eu tô aí nas redes sociais, quem tá aqui, que veio, que não é da Dental Kids, dentistas e gestores, quantos anos nas redes sociais produzindo conteúdo gratuito, compartilhando tanto conhecimento, é ou não é? E os dentistas das clínicas que estão aqui? Eu carrego alguma coisa que interessa, que pode trazer resultado ou riqueza para cada um de vocês. Então é sobre isso. Gerar valor não é sobre técnica odontológica. Como eu falei do diploma, todo mundo tem técnica, tá cheio de dentista aí, no Brasil inteiro. Qualquer dentista faz uma técnica odontológica ali. Não é isso que gera valor, não é isso que vai te diferenciar. Então, esqueça um pouco a técnica e pense o que você carrega além da técnica que pode ajudar as pessoas. Porque a técnica odontológica é só um meio de realizar algum sonho dela, algum desejo. Ou é só um meio de resolver algum problema. E aí eu quero trazer, como eu sempre trago nas mentorias, uma citação do maior livro da sabedoria que já existiu, que é a Bíblia, em Eclesiastes 11. Não precisa ser cristão, né, para aproveitar, para usufruir, para aprender todos os ensinamentos de sabedoria para o presente, para o futuro, para o passado, para todas as épocas e as fases da nossa vida, que é a Bíblia. E que até pouco tempo eu conhecia muito pouco mesmo. Então em Eclesiastes 11, gente, olha que interessante, está na Bíblia, hein? Um livro que tem mais de 2000 anos que foi escrito. É muito louco isso. Está escrito assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, a geração de valor é isso. Não plante a geração de valor numa pessoa só, num cliente só, num paciente só, só no paciente particular. É só em um, aí os outros, o resto do dia, eu faço uma consulta mais ou menos. Você não sabe em quem essa semente vai germinar. E quem é que pode trazer um retorno para você, um sim. Essa reciprocidade. Não plante também só na consulta, só para fechar o tratamento. O plantio tem que ser todo dia, tem que ser com todo mundo, tem que ser em todas as consultas do tratamento. Eu vejo muitos dentistas, Carla, fechei o tratamento, beleza, mais um paciente, ótimo. Mas no decorrer do tratamento, a coisa desanda. Cadê aquele cuidado com o paciente, aquela atenção, aquele acompanhamento? E eu estou falando até de técnica também. Aí acaba, morre qualquer geração de valor. Porque do mesmo jeito que a gente constrói a nossa casa na cabeça das pessoas quando gera valor, a gente pode ser despejado de lá, se deixar de gerar valor. É simples, gente, não é? É simples. Você gera valor, você constrói, a pessoa confia em você, beleza. Parou de gerar valor, acabou, esfriou,
Ou você fica ocupando aquele terreno improdutivo, a pessoa pode te tirar de lá. É despejado. É despejo que chama, não é isso? Então, por isso, a geração de valor tem que ser constante, ó. Essa palavra aqui, gente, é tudo na nossa vida. Quer ter resultado? Quer ter riqueza? Em qualquer área da vida. Quem vai se casar aqui, por favor, me escute. Constância na geração de valor. É para sempre, é pro resto da vida. É com filho, é sem filho, é em todo momento. Na clínica, importantíssimo isso. Por quê? Porque um negócio, qualquer negócio, a gente está falando aqui de odontologia, mas qualquer negócio só cresce se os clientes voltarem, se os clientes retornarem. Isso se chama Lifetime Value, LTV. Lifetime Value. O que é Lifetime Value? É longo prazo. É o valor de longo prazo. Eu quero que esse cliente volte no longo prazo. Na Dental Kids a gente tem muitos que voltam e é sempre esse trabalho. Um dentista só conquista clientela. Vocês já ouviram essa palavra? Levanta a mão aqui. Quem já ouviu a palavra clientela? O que é clientela? Clientela, né? É o sonho de todo dentista. Quando eu me formei, gente, eu ouvia assim dos professores, olha, lá na Unicamp, vocês vão conseguir, isso há bastante tempo atrás, hein? Uma clientela, não sei, a que eles se referiam, né? Qual era a quantidade que tinha nessa clientela, em mais ou menos 5 anos. Em 5 anos, trabalhando, vocês vão ter a sua clientela. Essa era a promessa. Eu até acreditei, mas isso não aconteceu comigo. E com muitos dentistas, hoje em dia, leva muito mais tempo. Mas o que é clientela? E quem não entende isso não vai ter nem 5 anos, nem 10 anos. Vai ter nunca. O que é isso aqui? É gerar valor, tanto valor que as pessoas voltam, indicam, levam a família, todo mundo. O cachorro, o papagaio, a vizinha, vai todo mundo lá. E quer você. Por que eu cresci? Eu trabalhava, atendia sozinha lá, no Mocho. E ninguém me ensinou isso. Nunca tive aula de nada disso. Fui ter alguma noção depois de mais de 10 anos de formada. Mas porque eu gerava valor, eu gerava muito valor. E os meus pacientes queriam trazer a família. Por que a Dental Kids hoje atende 50% mais ou menos dos seus clientes são adultos? 50? Fernando, mais ou menos 50. Por quê? Sendo que tem um nome infantil. Muita gente pergunta isso. Porque eu comecei atendendo as crianças. Eu sou odontopediatra e ortodontista. Comecei atendendo só criança e adolescente. Mas os pais ficavam encantados com o meu atendimento, confiavam em mim. Não é nada demais, é só confiança. E você só conquista a confiança das pessoas se você gerar valor para elas. Não tem outro caminho. E aí, comecei a atender as famílias, falei, bom, por que não? Vamos lá. E o nome já era razoavelmente relevante e ficou. Então vamos lá, ó. Escreve todo mundo aí. Quem tá com um caderninho, quem tá com uma anotação. Geração de valor é alugar o terreno na cabeça dos outros. Se parar de gerar valor, é despejado. Essa mensagem é uma das mais importantes da mentoria de hoje. E eu também vou recomendar um livro. Vou aproveitar, recomendar este livro aqui. Estão vendo? Ó? As Armas da Persuasão. Não sei se alguém já leu. As Armas da Persuasão. Esse livro é muito, muito bom para você entender como numa consulta e levar isso para a vida, tá?
Você leva isso para dentro do consultório, leva isso para a vida. Por favor, porque vale a pena. Vai ter outro resultado, um salto no resultado na vida como um todo. Para você aprender como gerar valor, como usar a comunicação para ser persuasivo, uma persuasão do bem e ter o resultado que você quer. Para ser intencional, a gente precisa aprender a ser intencional. Ninguém nasce intencional, é um dom divino. Quem nasce, beleza. Mas se você não nasceu, vai aprender. Qual o problema? A gente aprende tudo nessa vida. A Carla não sei vender. Ué, desculpa aí, vai aprender. Não tem desculpa. Vamos aprender a fazer as coisas. Porque tem que partir de vocês. Não tem jeito, não tem outro caminho. Você quer ser valorizado na clínica? Gere valor para os clientes. Seja intencional para aumentar a sua produção e ter resultado. E cuidado com os retrabalhos. Se tem uma coisa que faz despencar a geração de valor, é retrabalho. O que é retrabalho, Carla? É a restauração que caiu. É o bract que cai. Que o ortodontista cola e o paciente vai lá na esquina comer um pão de queijo ou qualquer outra coisa, tomar um suco e o bract cai. Retrabalho é aquela prótese que não ficou boa, que caiu e que muitas vezes o dentista quer pôr a culpa no paciente. Eu, nos meus 27 anos de experiência, posso garantir que na maioria das vezes, quase totalidade das vezes, não é culpa do paciente. E eu já vi muitos dentistas colocarem a culpa neles, na cara deles. Falar, mas foi você que mordeu não sei o que, gente. E muitas vezes o paciente não fez isso. Imagine, você construiu uma valorização, você conseguiu ser valorizado por ele, e aí acontece um problema desse. Ah, Carla, mas não pode nunca acontecer problema? Lógico que sim. E por isso também é tão importante a geração de valor. Por quê? Vou explicar. Olha, isso aqui vale ouro. Problemas sempre existem, certo? Com pacientes. Quem já teve paciente insatisfeito aqui? Levanta a mão. A gente pode levantar a mão que não tem problema. Eu tô levantando a minha. Quem já teve problema assim? Paciente que não gostou do tratamento, paciente que não ficou satisfeito, que reclamou. Já tive, lógico. Ninguém é perfeito. E só tem esse tipo de problema quem tá no jogo. Quem tá com a mão na massa, quem tá com a luva na mão, certo? Só que a diferença aqui é clara. Quando o dentista e a clínica geraram tanto valor, construíram uma casa bonita ali, com alvará, belezinha, a pessoa se relacionando, frequentando a casa, vindo até para o coração. Quando a geração de valor é 10, qualquer problema que aconteça, eu arrisco dizer qualquer problema, hein? A gente consegue amenizar. Teve um problema no tratamento, uma dúvida, um problema no atendimento na clínica, a gente consegue amenizar quando antes, naquele momento lá do prejuízo lá atrás, quando antes a gente gerou muito valor. Então, o dentista que gera valor, ou seja, que é valorizado, ele é respeitado, ele tem credibilidade, ele gera confiança. Quando acontece de uma prótese cair, ou uma restauração cair, porque isso acontece, né, gente? Ele volta na clínica com o dentista, mas ele, ok, tudo bem, vamos fazer de novo, vamos corrigir, ele dá uma chance. Ele dá uma chance. Agora, por outro lado, quando o dentista não gera valor, nada, zero ou pouquinho, né? Pouquinho valor é praticamente nada.
e acontece um problema, aí a gente tem um problema de verdade. É o paciente que reclama, que vai lá nas redes sociais e descasca a clínica lá. É o paciente que não quer mais passar com aquele dentista. Não quero, pelo amor de Deus, não quero voltar lá não. Aquela dentista fez lá, tratou do dente da minha filha, fui na esquina com a criança, caiu a massinha, né? Eles falam massinha, não é isso? Caiu a massinha. O que aconteceu ali? Faltou gerar valor. E o retrabalho, gente, retrabalho é péssimo. Então, precisa buscar ao máximo minimizar isso. Procura saber na clínica. Procura saber quanto que está acontecendo disso. E se tiver acontecendo, entender por que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Colocar ali, ó, autorresponsabilidade é uma chave. O que é que eu estou fazendo que eu posso melhorar para isso não acontecer de novo? Cai uma restauração, não é para cair. Desloca, cai uma prótese, não é para cair. Vamos combinar que não é. Então, onde é que está o problema? O que é que eu posso fazer que está no meu controle, que está ao meu alcance para isso não acontecer de novo? O dentista que evolui, que tem resultado, que alcança a riqueza, ele se preocupa com isso. Ah, mas eu não tô nem aí porque eu tô na clínica. A clínica que... eu fiz a restauração, clínica que se vire. Esse dentista, sinto dizer, provavelmente vai ficar pulando de clínica em clínica a vida inteira. Não vai ser valorizado e vai ser um frustrado na vida. Porque para alcançar resultado, para ter riqueza, não é mole. A gente tem sempre que estar aprendendo, sempre que estar melhorando o que a gente faz. E na técnica também. Porque é um dos pontos que mina a geração de valor. Não adianta você construir uma credibilidade, aí depois a sua competência como dentista começa a ficar duvidosa. E a pior coisa para o dentista é isso. Então vamos lá. Agora vamos falar de um outro assunto que é valor e preço. Anota aí, ó. Vamos lá, valor versus preço. Vamos falar um pouquinho disso, que é um assunto importante. Valor e preço. O dentista gosta muito de falar, eu não passo preço de tratamento, eu passo valor. Vocês já pensaram assim alguma vez, gente? Não, o meu tratamento, eu sou tão especial que eu não passo preço para as pessoas. Meu professor me ensinou, não passo preço, é valor. Eu sou valor, eu tenho que me valorizar, então é valor. Gente, preço é o que fica. Preço, a pessoa vai lá, paga pelo tratamento um preço. Preço é o financeiro, é preço. O nosso tratamento tem preço. O preço é aquele, ó, R, cifrão e o preço. Como qualquer produto, como qualquer coisa que é comercializado. Preço é o que fica. Fica na clínica, fica no consultório. Valor é o que vai. Valor é o que é carregado. Valor vai. As pessoas deixam o preço aqui, deixam o dinheiro na clínica, mas elas levam o valor. E é isso. Então não é essa coisa de, o que eu tenho valor, eu não sei o que, o meu tratamento, o valor. Não vou falar preço, porque é valor. A pessoa, o paciente só vai ver valor em você, só vai ver valor naquele tratamento se você gerou valor antes. Aí você passa o preço e ele vai falar, ok, vamos fazer. Só que é preço sim. Então anota aí, preço é o que fica, valor é o que vai. Se você gerou valor,
aquela pessoa vai carregar você na mente dela, vai levar para casa. E se você gerou muito valor, ela ainda vai falar com o marido. E aí ela vai também falar no grupo do WhatsApp dela, de amigas. Olha, eu fui numa dentista, eu tava com uma dor, ela fez uma placa para mim, tô usando a plaquinha e resolveu o meu problema. E aí pode ter uma amiga que também tem o mesmo problema e assim a coisa vai. E o valor é inegociável. Quando você gera valor e começa a ser valorizado, não tem essa de ficar, pedindo desconto, eu vou ver lá no outro dentista, eu vou pesquisar preço. Não, gente. Só que para isso, para conquistar isso, precisa ter um trabalho antes. Como eu falei, o construtor, ele demora um tempo para levantar uma casa e tá lá investindo, investindo. Para ter o retorno, muitas vezes leva tempo. Aqui, qual é o investimento que vocês precisam ter? É aprender a gerar valor. Aprender. Eu vou dar aqui uma direção, mas vocês vão precisar aprender. E o preço só vem depois do valor, tá? Steve Jobs falava o seguinte: nunca fale o preço antes de demonstrar o valor. Valor antes, preço depois. Isso aqui é fundamental para quem é intencional e quem quer ter um sim do paciente, quem quer cuidar, quem quer fechar o tratamento, quem quer resolver o problema, quem está interessado sinceramente no paciente. Valor tem que vir antes, eu mostrar o valor. Vocês já viram o lançamento do iPhone? Steve Jobs falava isso. Vocês já viram o lançamento de iPhone? Que eles fazem toda uma produção, não é, gente? Coisa mais linda. E mostra aquele iPhone, assim, parece... Aquilo gera um valor tão grande na mente do cliente que gosta do iPhone, que para o cliente aquilo é mais valioso do que um diamante. Naquele momento que você está vendo aquele celular, aquele iPhone girando, não é um celular, ele é um iPhone, é um lançamento, ele gira e ele brilha. E a tela vai e vem, tem aquela imagem, aparece aqueles aplicativos novos, aquela tecnologia. Gente, é a coisa mais linda, é ou não é? Eu gosto de iPhone. E eu acho maravilhoso aquilo. Naquele momento, se colocar um iPhone na minha frente, um diamante, eu pego o iPhone. Eu não sei nem quanto custa. Faz fila, não é isso? Quando lançam um novo modelo, faz fila. Tem gente que fica acampado na frente lá, eu já vi isso. Esperando o lançamento, é uma loucura. Esgota. E por quê? Porque gerou tanto valor antes que a hora que lança, o preço, pouco importa. Pouco importa, eu pago quanto for. Então a gente tem que levar isso. Carla, mas não é assim no dia a dia. Leva o conceito, leva isso para o seu dia a dia. O iPhone não é para todo mundo. Não é todo mundo que compra. É uma pequena parte da população, aliás, uma pequenina parte da população. Mas tem o seu público garantido, está sempre gerando valor, público fiel. Fiel, vou até escrever aqui. Fidelidade. É isso que a gente tem que buscar. É a fidelidade dos nossos pacientes. É estarem sempre voltando. O caro ou barato depende da geração de valor. Então, muitas vezes eu pergunto lá na clínica para os dentistas, mas por que você acha que não está fechando
esse tipo de tratamento? Tantos pacientes precisam, tanta gente precisa fazer, por que você está com dificuldade de fechar? Ah, Carla, os pacientes acham caro. Quando eu escuto essa frase, me dá uma dor no coração, porque o caro ou barato depende da geração de valor. A percepção de que é caro ou barata, o paciente não sabe se é caro ou barato, porque ele não sabe quanto isso custa no mercado. Não é igual um iPhone, que a gente sabe mais ou menos o preço. Então, a percepção dele é, puxa, será que eu gostei dessa consulta? Gostei da dentista? Foi tudo rapidinho, o cérebro dele computa ali e aí pensa, é caro. Por quê? Porque ele não sentiu muita firmeza. Não sentiu firmeza é porque não gerou valor. É porque não gerou confiança, não gerou credibilidade. Às vezes tem que falar com esse paciente depois da consulta. Ele foi embora, às vezes foi pensando e tal, às vezes ficou alguma dúvida. Gerar valor é se preocupar em resgatar esses contatos. Eu vou entrar em contato com essas pessoas e não jogar isso para a clínica. A clínica que se vire lá, funcionários lá que façam isso. Eu sou pago para atender a minha agenda. Já ouvi isso de dentista. É atender isso aqui, fazer o tratamento aqui só. Agora, essa pessoa não quer evoluir. Essa pessoa não pensa lá na frente. Essa pessoa não vai para frente. Não vai mesmo. E as pessoas não compram por preço, e sim por valor. Eu aprendi isso, vou contar uma história rapidinho aqui. Eu aprendi isso uma vez, entrou uma paciente na clínica e ela sentou na minha cadeira e falou o seguinte. Carla, eu quero fazer... Carla não, ela me chamou doutora Carla, né? Doutora Carla, eu quero fazer um clareamento de consultório. Como é que é? Ela já veio determinada pelo clareamento de consultório. Era o que ela queria fazer. E aí eu, na minha santa ignorância, né, enfim, não sabia nada disso aqui, na minha intuição, o que eu falei para ela? Falei assim, olha, você sabe que tem um outro tipo de clareamento que dá o mesmo resultado, que é o clareamento caseiro, e que é mais barato. É bem mais barato. Você não quer fazer? Olha só, imagina eu, paciente querendo fazer um clareamento de consultório, que é aí uns 40% um valor maior, o preço maior do que o caseiro, e eu querendo que ela fizesse o mais barato. E aí eu expliquei, eu falei por quê? Porque eu gostava mais de fazer um clareamento caseiro, tinha mais prática com isso do que o clareamento de consultório. Então eu queria que ela fechasse o que eu tinha mais afinidade ali, mas sabia fazer os dois. E eu realmente gosto mais do resultado. E eu falei isso para ela, né? Foi assim, muito sincera. Né? E você vai pagar menos, falei para ela. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, doutora, a doutora não entendeu. Doutora não entendeu. Eu vim aqui porque eu quero fazer o clareamento de consultório. Eu só quero saber certinho como é que funciona, quanto custa, papapá. Mas eu preciso fazer esse porque eu vou viajar semana que vem para o exterior, vou me mudar. E eu já quero ir com os dentes brancos. E eu sei, já vi lá no Google, que em um dia faz esse clareamento. Aí eu fiquei, gente, com cara de tacho, né? Porque eu nem perguntei para ela por que ela queria fazer o de consultório. Eu já fui falando do que eu achava que era o melhor para ela. Nem escutei ela. Não fiz pergunta nenhuma. E acabei oferecendo algo errado. Então eu podia falar o que fosse de clareamento caseiro, que ela não ia dar valor para isso, porque ela não queria isso. Então eu aprendi ali que é errado a gente pensar com a nossa cabeça.
Às vezes o que a gente acha que é o melhor para ele, não é isso que ele quer. Ele não vai dar valor para aquilo, você pode falar o que for. E aí eu aprendi que a gente tem que fazer as perguntas certas. Saber o que a pessoa quer. Gerar valor é, eu carrego alguma coisa que ela quer. Isso é gerar valor. Se eu falasse para essa paciente, eu não faço clareamento de consultório, ela ia procurar outro para fazer, porque era aquilo que ela queria, e ponto final. Então, olha só, gente, quer dizer, eu também já passei por muitas, né? Eu confundi valor e preço ali. Eu falei de preço, olha só. E, na verdade, ela sabia o que ela estava valorizando. E o cliente, tenho que falar aqui que um cliente nunca tem dó da empresa, tá? Um cliente não tem dó do dentista. Quando a briga é por preço, ele troca pelo mais barato. Então, se o dentista não gera valor, só sabe falar de preço, aconteceu qualquer coisinha, ficou sabendo, uma vizinha falou que lá na esquina a manutenção da ortodontia é mais barata, troca. Porque sempre os clientes vão achar alguém mais barato, com preço menor. Sempre vão achar, e é assim que é. Então, se você está brigando por preço, só está falando de preço, cuidado que você não vai ter aquele longo prazo dos pacientes. E agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês pensem aí. Vocês sabem vender? Sabe vender? O que é vender? Vender é ter um sim do paciente. Tem muito dentista que não gosta dessa palavra vender, mas eu uso bastante. O que é vender? É fechar o tratamento, é fechar o contrato. É o paciente falar, sim, doutora, sim, doutor, eu quero fazer esse tratamento. É pagar pelo tratamento. É querer aquilo que você carrega de valor para ele. Se você não sabe vender, é porque você não está enxergando o próprio valor. Então, sinto muito dizer isso. Não sei vender. Será que você está enxergando o seu valor? Será que você tem esse valor para entregar, para gerar para o paciente? Você sabe fazer isso? E aí a geração de valor para os pacientes precisa disso aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Anota aí. Vou até virar aqui, ó. Aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Então, a geração de valor precisa de quê? Vamos colocar isso na prática. Tem que anotar e tem que aprender isso aqui. Quem não aprende isso aqui não gera valor quanto poderia. Primeiro, rapport. O que é rapport? Simplificando, rapport é você gerar conexão. É você conseguir a atenção da pessoa e prender, e você conseguir conversar com ela e ela tá na sua frequência. Rapport é você conseguir a mesma frequência, ó. Frequência. Frequência igual, de energia, né? Todo mundo tem energia, eu tenho energia, vocês têm energia. Rapport é dar bom dia, boa tarde, tal, direcionar na cadeira. O paciente está falando com você, você está olhando nos olhos. Rapport é a pessoa está contando alguma coisa, falando dela e você está concordando com a cabeça. Rapport é a pessoa fala lentamente, você também fala mais ou menos no ritmo dela. Por quê? Frequência. Rapport é um ponto importante. 2. Explicabilidade. Explicabilidade. O que é isso, Carla, essa palavra grande? É saber explicar as coisas. É isso, de uma maneira simples, que a pessoa entenda. Tem dentista que tem a maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento é uma maldição mesmo. Chega numa consulta, só fica falando termos técnicos.
Fica lá, não, porque o implante ósseo integrado, porque a coroa total de não sei o que, a pessoa não sabe o que é coroa, sabe o que é pivô, sei lá. Porque você está em classe 2 na ortodontia, né? Classe 2, subdivisão primeira e não sei o que, gente. Eu tô falando isso porque eu já vi dentista falar desse jeito com o paciente. E a pessoa fica até sem graça de perguntar, de dizer que não entendeu, não é? Ah, Carla, mas ninguém me pergunta, ninguém fala que não entendeu. Como assim, gente? A pessoa fica até com vergonha, né? E o dentista nem fala no final. Você entendeu, fulana? Ficou alguma dúvida? Não, nem essa gentileza, nem esse passo não é dado. Então, explicabilidade, gente, é muito importante, porque se a pessoa não entende, ela tem uma confusão sobre aquele assunto. Ela fica confusa. E confusão não vende. A pessoa confusa não fecha tratamento, acaba ali. E não volta. Número 3 aqui, qualidade no serviço. Qualidade no serviço. Qualidade numa profilaxia, numa raspagem, numa restauração bem feita, uma prótese, um tratamento ortodôntico, um implante. Serviço. Você está prestando um serviço, tem que ter qualidade, aquilo que eu falei. Retrabalho despenca o valor, a valorização. Então, qualidade no serviço. 4, fazer o máximo pelo paciente, pelo cliente. É fazer o máximo. É realmente ter interesse em resolver o problema. O que é resolver o problema? É fazer o tratamento. Não é, ele tem 3 restaurações para fazer, eu faço uma e mando embora. Na semana que vem eu faço a outra. E muitas vezes tem tempo de resolver. Os clientes querem, uma das coisas que eles valorizam é o tempo deles. Eu valorizo também o meu, eu tenho certeza que vocês valorizam o tempo de vocês. Mas eu sinto que muitas vezes o dentista se esquece disso em relação ao outro. E aí não tem geração de valor, certo? Não tem como. Então, fazer o máximo em cada sessão, isso deveria ser óbvio, mas não é. Muitas vezes, o dentista faz o mínimo possível. E aí, começa a trabalhar mais ou menos aí como uma linha de produção. Lembra lá da Ford, aqueles carros passando? Um lá só aperta o parafuso, o outro lá só encaixa o pneu, o outro só põe a maçaneta. Eu só faço uma restauração. Só faço uma e mando embora. Só faço uma e mando embora. Só faço a profilaxia. Se tiver restauração, eu não faço. Faço na semana que vem. Paciente que volte. Isso vai totalmente contra a palavra valor. E ainda, esse dentista acha que não é valorizado. Aí não é valorizado. A clínica não valoriza, o paciente. Aí quando o paciente atrasa, não quer atender. Atrasa 15 minutos, 10 minutos. Não quer nem saber. Pode ter paciente esperando, pode estar com a agenda toda desmarcada. Não, atrasou, não vou atender. Gente, isso acontece, né? Quem aqui tem clínica, isso acontece. E aí, o que mais? Número 5, recomendações. Recomendações. Isso gera muito valor. Qual é a sua recomendação? Você que é o profissional, você que tem o diploma. Você não tem o diploma? Tem o diploma. Para que é o diploma? Não só para fazer a restauração. O diploma é para você cuidar das pessoas, para você dar a sua recomendação. Olha, eu recomendo a você, fulana, que retorne aqui daqui 3 meses, por causa disso. Você tem um problema na gengiva tal, por causa disso, esse sangramento, eu preciso controlar. Eu preciso que você retorne daqui 6 meses.
por causa disso, vamos fazer prevenção para não ter cárie, Terminou um tratamento ortodôntico, eu preciso que você retorne, então falar dos retornos, recomendações sobre tratamentos. Olha, eu recomendo que você faça um clareamento. Quem que não quer ter o dente branquinho? Todo mundo, eu já fiz clareamento algumas vezes. Quem aqui não fez? Dentista, então, faz um autoclareamento, né? Alguém aqui não fez? Vamos ver. Fazer uma enquete. Quem nunca fez clareamento aqui? Vamos ver, quero ver, porque os dentistas adoram fazer clareamento, agora é botox, se auto-aplica, né? Quem sabe. Por que não para o paciente? Se a gente quer pra gente, o que está faltando para falar para os pacientes sobre isso? O que falta? Se falta coragem, vamos lá, olha no espelho e fala para você que você é uma pessoa corajosa. Vai lá e faz. Então, recomendações, o que é que eu posso recomendar para o paciente que vai ser bom para ele? Que vai trazer mais saúde e deixar ele mais feliz. Autoestima, a gente sabe que a maioria das doenças físicas vem do emocional. Então, se você trata o emocional, a autoestima, você está tratando da saúde também. A gente sabe disso. Mas por que muitas vezes não dá esse passo essencial para que as pessoas tenham acesso, para que saibam que vocês carregam esse valor? Quem pode proporcionar isso para o paciente carrega esse valor. Mas não adianta nada se esse valor ficar preso dentro de você. Precisa pôr ele para fora. Precisa gerar valor, precisa falar. Recomendações. E de todos os tipos, recomendações sobre higiene bucal. Precisa fazer as recomendações. Já teve mãe que saiu da clínica e foi lá avaliar a gente no Google e falou assim: eu adorei o atendimento, gostei demais. Por quê? Porque a dentista ensinou o meu filho como escovar os dentes. Nunca tinham ensinado isso para ele. Olha, gente, que absurdo. Isso pode parecer absurdo. Mas quem é que faz isso na clínica, no dia a dia? Que está atendendo criança, está atendendo adolescente, adulto. Todos precisam ser orientados. Olha, qual é a sua recomendação para ele? É isso que vai te valorizar. Não é a restauração. Não é a aplicação de toxina botulínica. Não é a placa de bruxismo. Não é. Não é o implante. Não é. Claro que ele está aqui, ó. Ele está aqui. Mas não é ele. E muito importante, nós na Dental Kids atendemos plano odontológico. E a gente vê muitos dentistas que não geram valor para pacientes particulares. Querem ser mais valorizados, gostariam de atender só uma agenda de pacientes particulares, mas quando chega o particular, não gera valor. Faz lá uma restauraçãozinha e manda embora. Não faz as recomendações necessárias. Não dá mais atenção. E aí, como é que quer que esses pacientes particulares se multipliquem na sua agenda? Não vão se multiplicar. É preciso gerar valor para todos. Não julgar o paciente também que tem o plano odontológico, porque ele pode ser um paciente particular. Agora, aquele que já chega, já sabe que vai pagar pelo tratamento, ele está mais propenso, ele está aberto a pagar. Ele sabe que ele vai pagar um preço por aquele atendimento, pelo tratamento todo. Precisa gerar valor para ele, atenção a ele. Por quê? Isso é ser intencional, porque eu sei que esse paciente vai me trazer um retorno maior financeiro. Eu vou ser intencional para isso acontecer. Então, é muito importante isso, gente. Contatos pós-consulta.
paciente se interessou, mas não fechou, ficou em dúvida, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu marido, vou falar com a minha mãe. Depois entra em contato, já no dia seguinte. Se não fizer isso, as pessoas vão se esquecer de você. E aí que não fecha mesmo. Então, ó, para virar chave da geração de valor, precisa colocar isso aqui em prática, hein? Eu vou passar as atividades agora para vocês. Então, vamos lá, ó. Todo mundo põe a mão aqui, ó. Eu vou fazer com a minha chave. Põe a mão aqui, ó, do lado da cabeça. E vamos virar a chave, ó. 3, 2, 1. Tchic, virou. Essa aqui, vocês têm que virar. E aí eu vou passar as atividades e depois vocês vão receber por escrito, tá bom? Vamos lá. Primeira atividade. Não vou nem escrever aqui, vocês anotem aí. Amanhã já mandamos para vocês. Grave 3 consultas. Eu gosto muito disso, gente. Pega o celular e liga no gravador. 3 consultas, as 3 próximas que vocês fizerem amanhã. Bota o gravadorzinho ali em cima da bancada, desligadinho, o paciente não vai perceber que está gravando. Grava 3 consultas para vocês avaliarem se as suas consultas estão de acordo com o que foi falado hoje aqui. Que eu falei de pontos importantes para gerar valor. Então, se autoavalie ou coloca para uma outra pessoa de muita confiança ouvir. Fala, olha, você acha que eu falei bem aqui, que eu expliquei? Será que deu para entender? Tá? Por que isso? Para vocês fazerem a atividade 2, que é, faça uma lista de conhecimentos que você precisa, que você acha que não tem ou que tem que melhorar para gerar mais valor na consulta. Então, eu ouvi minhas 3 consultas, agora eu vou entender o que eu preciso mais aqui. Será que falta mais recomendações? Será que está faltando eu explicar melhor? Será que está faltando esse início aqui, conexão? Então, entenda o que é que vocês precisam aprender. Será que é se comunicar melhor? Falar mais alto? Eu já teve dentista que passou pela Dental Kids que falava baixo, gente. O paciente não ouvia. E hoje, então, eu acho que muitos ainda fazem consulta com máscara, porque isso ficou da pandemia, mas eu nunca gostei disso porque as pessoas não entendem o que a gente fala muito bem. Então, cuidado com isso. Ah, Carla, mas eu fico de máscara o tempo inteiro. Tudo bem. Só que então fale mais alto, fale mais devagar. Se não, tire a máscara para conversar, não tem problema nenhum. Então, isso, se comunicar melhor, será que eu preciso? Será que é a comunicação que é o meu problema? Se for, vamos investir nisso. Será que eu preciso aprender a vender? Negociar? Na hora que eu vou falar o preço, aí eu engasgo. Aí eu volto para trás, aí eu tenho medo. É vendas, gente. Vamos aprender as técnicas. Não tem segredo. E número 3, escolha uma. Aí você vai escolher um desses, né, dessa lista que você fez. Fez uma lista. Se comunicar melhor, rapport, venda, tarará. Escolhe um. Você acha que é aí que você não tá legal. Por exemplo, comunicação. Divide isso em vários pedacinhos e vamos aprender. Comunicação, dentro de comunicação, por exemplo, está a comunicação visual. Isso diz muito sobre a gente. Isso faz parte, está aqui, no rapport. Você abre a porta do consultório, a pessoa te vê pela primeira vez. O que será que ela vê? Que percepção ela tem sobre você? Como é que está a sua roupa? A calça está toda rasgada? O sapato está bonitinho, o sapato mais social ou você está de tênis? Qual é o tênis? Está limpo? Não está? Como é que está o jaleco? Vai atender adulto ou criança? Então, isso é um dos fragmentos da comunicação, por exemplo. Então, quebre isso em vários pedacinhos e comece
comece e faça. Vai evoluindo um pouquinho de cada vez e você alcança tudo. É vendas. Preciso aprender a vender. Não vai aprender de uma hora para outra. São vários itens também que precisam ser pontuados, que precisam ser aprendidos. E aí, prática e constância. Prática e constância. Então, essas são as 3 tarefas, as 3 atividades práticas. Tá bom? Amanhã a gente manda para vocês já vão ter isso por escrito. E precisa fazer. Não tem jeito. E aí, de novo, ó, hashtag eu sou o movimento. Lembra, ó? Eu sou o movimento. Eu sou o movimento. Quem tá parado não chega a lugar nenhum. Aliás, pelo contrário, fica cada vez mais atrasado em relação aos outros que estão em movimento.